O ar pesado e úmido de Nova Orleans pairava como um véu sobre o pátio dos The Bayou Lofts. Clara Hayes, recém-chegada a este enclave de luxo renovado no Garden District, sentia-o na pele, nos pulmões, uma constante lembrança de que estava num lugar simultaneamente belo e opressor. Aos 28 anos, com o seu cabelo loiro acinzentado, preso num coque desleixado e vestindo uns jeans e uma t-shirt de uma banda antiga, ela era uma anomalia entre os moradores que ostentavam roupas de marca e um ar de quem nascera em berço de ouro. Sentada à beira da pequena piscina elegante, o seu caderno de esboços no colo, tentava capturar a dança da luz do sol através das folhas luxuriantes das buganvílias e fetos. Era barista a tempo parcial e artista freelancer, e a promoção de aluguer nos lofts tinha sido uma oportunidade irrecusável. Um vislumbre de um mundo que normalmente só observava de fora. Os seus olhos azuis, frequentemente cansados das longas horas de trabalho, observavam os outros. Uma mulher de meia-idade com um chapéu enorme lia uma revista, indiferente. Um casal discutia em voz baixa perto do portão de ferro forjado. Clara sentia-se como uma aguarela ainda por secar, vulnerável e um pouco deslocada, mas determinada a encontrar o seu espaço, a sua inspiração. O seu gato, Shadow, esperava no pequeno apartamento, provavelmente a dormir. De soslaio, notou Regina Dubois. Por volta dos seus 50 anos, uma mulher negra de porte altivo, pele escura e lisa, impecavelmente vestida com um conjunto de linho branco que parecia brilhar sob o sol da Louisiana. As joias eram discretas, mas inegavelmente caras. Regina exalava uma aura de riqueza e poder, o seu olhar varrendo o pátio como se inspecionasse o seu domínio. Já tinham tido interações breves e desconfortáveis. Um comentário mordaz de Regina sobre a bicicleta de Clara encostada desajeitadamente perto da entrada de serviço, ou um olhar de reprovação para as caixas de material de arte barato que chegavam para o apartamento 1B. Já tinham tido interações breves e desconfortáveis. Um comentário mordaz de Regina sobre a bicicleta de Clara encostada desajeitadamente perto da entrada de serviço, ou um olhar de reprovação para as caixas de material de arte barato que chegavam para... Naquela tarde de sábado, o olhar de Regina pousou em Clara com uma intensidade particular. Clara tentou ignorar, focando-se nas linhas do seu desenho, no som distante de um saxofone que por vezes flutuava de um apartamento vizinho. Mas a paz era frágil. Regina atravessou o pátio, os seus saltos baixos a ecoarem discretamente nos azulejos antigos. Parou em frente a Clara, um sorriso que não alcançava os olhos nos lábios pintados de um vermelho discreto. Com licença, querida. A voz de Regina era controlada, quase melódica, mas com um subentendido de aço. Mas tenha certeza de que pertence a este lado da piscina? Normalmente os convidados usam a área de visitantes, se é que temos uma. A pausa antes de convidados foi carregada de significado. Clara sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Respirou fundo. Boa tarde. Sim, sou moradora. Apartamento 1B. A sua voz saiu mais firme do que esperava. Regina arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Sério? É que não a reconheço. E, francamente, não se parece com o tipo de pessoa que costumamos ver por aqui. O eufemismo era uma bufetada. Preocupo-me com a segurança, sabe? E com manter os padrões do nosso condomínio. Os seus olhos percorreram Clara de cima a baixo, demorando-se nos seus jeans gastos e na t-shirt desbotada. Poderia mostrar-me a sua chave do apartamento? Ou algum comprovativo? A exigência pairou no ar, tão pesada quanto a umidade. Clara sentiu um nó no estômago, uma raiva fria a começar a borbulhar. Isto não era sobre segurança. Era sobre ela não pertencer aos olhos de Regina. Não sou obrigada a mostrar-lhe nada. Respondeu Clara, a voz agora tensa. Se tem alguma preocupação, pode contactar a administração. O Sr. Henderson terá todo o gosto em confirmar a minha residência. Regina riu-se, um som seco e desagradável. Oh, querida, não se trata de incomodar o Sr. Henderson desnecessariamente. Trata-se de manter a integridade da nossa comunidade. Elevou a voz deliberadamente. Se não tem nada a esconder, qual é o problema em mostrar uma simples chave? Algumas cabeças viraram-se. O casal parou a sua discussão. A mulher do chapéu baixou a revista. Clara sentiu os olhares como agulhas. O problema, disse Clara, levantando-se, o caderno a escorregar-lhe um pouco do colo, é que está a ser intrusiva e a fazer suposições injustas. Suposições? Regina colocou uma mão no peito, fingindo choque. Estou apenas a ser uma moradora preocupada. Num sítio como este temos de ter cuidado. Há pessoas que tentam aproveitar-se.
Sacou do telemóvel um modelo top de gama. Vou ligar para o Sr. Henderson agora mesmo, ou talvez para a segurança. Vamos ver o que eles dizem sobre uma intrusa suspeita a rondar a piscina. Enquanto Regina discava ostensivamente, a sua voz ressoando pelo pátio com uma descrição exagerada de Clara, como alguém que claramente não pertence e se recusa a identificar-se, Clara viu Marco Diaz, um jovem latino que vivia no segundo andar, a levantar discretamente o seu telemóvel. Estaria ele a filmar? No outro lado do pátio, Silas Washington, um músico de jazz aposentado, negro, na casa dos 70, observava tudo com uma expressão indecifrável, sentado na sua cadeira habitual à sombra de uma magnólia. O Sr. Henderson, o gerente do condomínio, um homem de meia-idade com um ar perpetuamente ansioso e um fato que parecia sempre um tamanho acima, apareceu minutos depois, esfregando as mãos. Sr. Dubois, qual é o problema? Regina gesticulou dramaticamente na direção de Clara. Sr. Henderson, graças a Deus, esta pessoa recusa-se a sair. Afirma que mora aqui, mas recusa-se a provar. Estou muito preocupada com quem anda a entrar no nosso condomínio. Clara sentia-se encurralada, mas a presença de Silas, mesmo que silenciosa, e o telemóvel de Marco deram-lhe uma réstia de coragem. Sr. Henderson, começou ela, a voz a tremer ligeiramente, eu sou Clara Hayes, do 1B. Mudei-me há 2 semanas. A Sr. Dubois está a assediar-me. Abriu o seu e-mail no telemóvel e mostrou-lhe a confirmação do contrato de aluguer. O gerente examinou o ecrã, o seu rosto contorcendo-se numa mistura de desconforto e irritação. Sim, Sr. Dubois, parece que a Sra. Hayes é de facto uma moradora. Regina não se deu por vencida. Mesmo assim, olhe para ela. Isto não é o tipo de imagem que queremos para os Bayou Lofts. Ela simplesmente não se enquadra. Foi então que Silas Washington se levantou lentamente. Caminhou na direção do pequeno grupo, o seu andar vagaroso, mas digno. Trazia consigo a calma e a autoridade de quem já vira muitas coisas na vida. Sr. Henderson, Sr. Dubois, a sua voz era grave e suave, como as notas baixas do seu saxofone. Se me permitem, esta jovem é nossa vizinha. E pelo que vejo, ele indicou o caderno de Clara, uma artista. A beleza deste condomínio e a tranquilidade que ele deveria oferecer é para todos os que aqui vivem desfrutarem, não acha? Ele olhou diretamente para Regina, um brilho nos seus olhos que fez Clara sentir uma onda de gratidão. A boa vizinhança e o respeito mútuo são os verdadeiros padrões que devíamos zelar por manter. As palavras de Silas, embora gentis, pairaram no ar com um peso inesperado. Regina pareceu momentaneamente apanhada de surpresa. Clara sentiu uma força nova surgir dentro de si. Obrigada, Sr. Washington, disse ela, a voz mais clara. Eu só quero poder desfrutar da minha casa em paz, como qualquer outro morador. Olhou para Regina. A sua atitude é humilhante e injustificada. Regina recuperou rapidamente a compostura, o rosto endurecendo. Humilhante? Eu estou a tentar proteger o nosso investimento, a nossa qualidade de vida. Como uma mulher negra que lutou arduamente para chegar onde estou, que enfrentou discriminação para construir o que tenho, sei o que é preciso para manter um certo nível. E não vou permitir que pessoas como você, o desprezo na sua voz era palpável enquanto olhava para as roupas simples de Clara, desvalorizem este lugar com a sua presença descuidada. O seu olhar fixou-se no caderno de Clara. Artista, diz ele, provavelmente uma dessas que vive à custa dos outros, a sonhar acordada em vez de trabalhar a sério. O comentário classista, tão direto e cruel, fez o sangue de Clara ferver. Antes que ela pudesse responder, Silas interveio novamente, a sua voz agora desprovida de qualquer subtileza. Sr. Dubois, disse ele, e desta vez havia uma nota de aço na sua gentileza. Lembro-me de há uns meses, quando a Sinão tentou proibir as crianças do Dr. Ramírez de brincarem perto da piscina, porque, segundo as suas palavras, faziam demasiado barulho e não tinham a devida compostura. E também me lembro da sua reclamação sobre o cheiro forte da comida do apartamento dos Chen, que eram, por acaso, excelentes cozinheiros e vizinhos amáveis até se mudarem, cansados de se sentirem indesejados. Cada palavra de Silas era uma pequena pedra atirada contra a fachada de Regina. O silêncio que se seguiu foi denso. Marco Diaz, sentindo o momento, deu um passo em frente. Sr. Henderson, eu filmei parte desta interação. Ele levantou o telemóvel. Talvez queira ver como a Sra. Dubois trata os seus vizinhos. Isto é o tipo de comunidade que queremos nos Bayou Lofts. A menção ao vídeo fez o Sr. Henderson empalidecer.
Outros moradores que tinham permanecido em silêncio começaram a murmurar. Uma mulher mais velha, que Clara nunca tinha visto antes, abanou a cabeça e disse em voz alta o suficiente para ser ouvida. Já não era sem tempo que alguém confrontasse este tipo de atitude. Ela já fez o mesmo com o meu sobrinho quando ele me veio visitar, só porque ele tinha tatuagens. O apoio antes hesitante começava a ganhar corpo. A narrativa de Regina estava a desmoronar-se. O Sr. Henderson, claramente desconfortável, mas percebendo a mudança no ambiente e a evidência do vídeo, endireitou os ombros. Sr. Dubois, disse ele, a voz firme pela primeira vez. Esta conduta é completamente inaceitável. Não toleraremos assédio ou discriminação de qualquer tipo neste condomínio. Vai receber um aviso formal por escrito. Se houver mais queixas desta natureza, teremos de considerar outras sanções, conforme o nosso regulamento. O rosto de Regina passou por várias tonalidades, da raiva à incredulidade e, finalmente, a uma humilhação visível. Os seus lábios tremeram, como se quisesse proferir uma torrente de insultos, mas as palavras não saíram. Olhou em volta para os rostos dos vizinhos que agora a encaravam com uma mistura de desaprovação e frieza. Sem dizer uma palavra, ela virou-se abruptamente, apanhou a sua mala de marca e marchou para fora do pátio, a sua saída muito menos imponente do que a sua entrada. No rescaldo imediato, um silêncio tenso pairou por um momento antes de ser quebrado. Está tudo bem, querida. Silas pousou uma mão reconfortante no ombro de Clara. Clara sentiu, sentindo as lágrimas a quererem vir aos olhos, mas desta vez eram de alívio e gratidão. Obrigada, sussurrou ela, voz embargada. Obrigada a si, Sr. Washington. E a si, Marco. Marco sorriu timidamente. Não foi nada. Alguém tinha de o fazer. Outros vizinhos aproximaram-se oferecendo palavras de apoio, partilhando seu alívio por verem Regina finalmente confrontada. O vídeo de Marco foi rapidamente partilhado no grupo online dos moradores, gerando uma onda de comentários e discussões sobre o tipo de comunidade que queriam construir. Nos dias que se seguiram, uma mudança subtil, mas palpável, começou a sentir-se nos Bayou Lofts. O Sr. Henderson, impulsionado pela pressão dos moradores e pela evidência do incidente, implementou novas diretrizes sobre convivência e respeito mútuo, afixando-as discretamente no quadro de avisos. Falou-se na organização de um workshop sobre comunicação comunitária, uma ideia que Silas e Clara apoiaram entusiasticamente. Clara, sentindo-se mais confiante e pela primeira vez verdadeiramente conectada àquele lugar, teve uma ideia. Com a ajuda de Silas e Marco, organizou um sketch crawl no pátio para o fim de semana seguinte. Um convite aberto a todos os moradores para se juntarem, desenharem, partilharem talentos ou simplesmente conversarem. Para sua surpresa, a adesão foi significativa. Famílias trouxeram petiscos, crianças correram pelo relvado enquanto os pais conversavam, e até mesmo alguns dos moradores mais reservados apareceram, curiosos. Clara montou o seu cavalete improvisado, o seu caderno aberto, e começou a desenhar os rostos dos seus vizinhos, as suas interações, a atmosfera de convívio que se formava. Regina Dubois não apareceu, claro. Corriam rumores de que estava a considerar mudar-se, mas nada era certo. Ao final da tarde, enquanto o sol da Louisiana pintava o céu de tons laranja e púrpura e o som distante do saxofone de Silas começava a flutuar no ar, Clara olhou para a cena à sua volta. O pátio, antes um lugar de ansiedade e confronto, estava agora cheio de risos e conversas. Não era perfeito. Sabia que o preconceito não desaparecia da noite para o dia, que as feridas demoravam a sarar. Mas era um começo. O incidente doloroso tinha forçado a encontrar a sua voz, mas também lhe tinha mostrado que não estava sozinha. Encontrar aliados inesperados, descobrir a força da solidariedade. A sua arte, que antes era um refúgio solitário, começava a incorporar temas de justiça, comunidade e a beleza resiliente do espírito humano. Enquanto guardava os seus materiais de desenho, sentiu uma mão no seu ombro. Era Silas, com um prato de biscoitos de gengibre feitos pela sua esposa. Fez algo muito especial aqui, Clara, disse ele, a sua voz quente. Espero que saiba disso. Clara sorriu, aceitando o prato. Não teria conseguido sem si, Sr. Washington. Foi o primeiro a falar. Ele acenou com a mão, desdenhoso. Bem, alguém tinha de o fazer. Mas você transformou isto em algo maior, algo com significado. Mais tarde, no seu pequeno apartamento com Shadow a ronronar no seu colo, Clara olhou pela janela. As luzes do pátio brilhavam.